Vamos dar início, então. Vamos só fazer mais uma oração para que a palavra seja aberta e a gente vai continuar de onde a gente parou ontem. Vamos fazer só mais uma oração? Oremos. Nosso bendito Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui agora para continuarmos estudando Sua palavra, Senhor. Para continuarmos entendendo, Senhor, essa mensagem que o Senhor quer fazer com que chegue em todo este mundo habitado, Senhor. Não sabemos como que isso vai chegar, Senhor, a bilhões e bilhões e bilhões de pessoas, mas não precisamos, ó Pai, nos importar em como isso vai acontecer. Precisamos apenas nos importar em conhecer essa mensagem e o Senhor colocará nosso lugar na obra, Pai. Querido Deus, nos ajude, Senhor, a compreender de forma clara, a não ficar lacunas em nossa mente. Queremos entender, Senhor, todos esses pontos. Queremos compreender os erros do passado, Senhor, que foram cometidos, para não mais cometermos em nossa vida, Pai. Não queremos, ó Pai, ser meninos espirituais, mas queremos, ó Pai, chegar à estatura perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo visite cada pessoa, Senhor, que se dispôs a estar aqui para ouvir, Senhor. E que tudo possa ser compreendido para a Sua honra e para a Sua glória, Pai. Perdoa todas as nossas faltas e pecados, e nessa hora da manhã nos lave no sangue do Cordeiro, Pai amado. Dá-nos a veste da justiça de Jesus. Afasta de nós, Senhor, todas as nossas transgressões, Senhor. Tira, Senhor, da frente do Seu rosto, lança para as Tuas costas nossa maldade, Senhor. Isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Bom, ontem nós paramos aqui, quando a gente leu isso aqui. Eu vou ler novamente e a gente vai dar prosseguimento a partir daqui. Veja só. Na página 189, o livro diz: Como já aprendemos, Deus nunca intencionou que os homens devessem tentar a justificação pela lei, ou que devessem pensar que tal coisa fosse possível. Na outorga da lei, como mostrado por todas as circunstâncias acompanhantes, ele determinou que os filhos de Israel, e nós também, aprendêssemos que a lei está infinitamente acima do alcance de todo esforço humano, para tornar claro que, uma vez que observar os mandamentos é essencial para a salvação que ele prometeu, ele próprio cumprirá a lei em nós. Então, nós vimos isso ontem. Deus nunca tensionou que o povo pensasse: agora que Deus deu os 10 mandamentos, agora a nossa parte é cumprir os mandamentos. Ou seja, nós vamos nos esforçar para viver tudo que Deus falou. Deus nunca tensionou isso. O que nós vamos ver agora, vamos abrir o Salmo 81, e nós vamos ver o que Deus tenciona ao dar os mandamentos. Vamos ler aqui Salmo capítulo 81, verso 8 até o 10. Vamos ler até o verso 11. Diz assim, olha só. Ouve, povo meu, e eu te atestarei. Ah, Israel, se me ouvires, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir minha voz, e Israel não me quis. Então, olha só, veja o que Deus está dizendo. Ouve, tão somente isso. Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. E ele ainda fala assim: Ah, Israel, se me ouvires. Veja que Deus lamenta aqui, porque ele está dizendo: Israel, se você entendesse que era me ouvir, se você entendesse que era me ouvir, mas como Israel não quis ouvir, aí vem o verso 12. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. E ele lamenta novamente no verso 13. Oh, se o meu povo tivesse me ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Então veja, ele está dizendo exatamente aqui o conceito do novo pacto que ele fez com Abraão. Abraão ouviu Deus falar com ele e disse: Amém, Senhor, que assim seja. E toda a palavra de Deus entrou em Abraão e operou a mudança em Abraão. Veja no verso 8, vamos ler novamente para a gente entender aqui o que é que tem a ver com os 10 mandamentos. Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Ah, Israel, se me ouvires.
Se o povo ouvisse, o que aconteceria no verso 9? Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. O que é isso? O primeiro mandamento. Nem só o primeiro, mas também o segundo mandamento. Então Deus está dizendo, olha, se vocês me ouvissem, se vocês prestassem atenção, se vocês procurassem ter um relacionamento comigo, tudo que eu tenho falado para vocês, vocês viveriam. Vocês não adorariam outro Deus, vocês não se prostrariam diante de outro Deus. Então veja, Deus diz, ó Israel, se você tivesse me ouvido. Então por que muitas vezes a gente diz assim, ó, ah Senhor, mas eu estou na igreja há tantos anos e continuo nas mesmas práticas de pecado. Por que eu continuo nas mesmas práticas de pecado durante muitos anos? Olha o que Deus está dizendo. Como eles não quiseram me ouvir, eu entreguei eles aos seus próprios desejos, aos seus próprios caminhos. Muitas vezes temos andado em nossos próprios caminhos porque não temos mais tempo para ouvir. Nós temos tanta coisa para fazer, tantos afazeres para lidar, né? Tantas situações para resolver, que Deus, muitas vezes, é só uma meditação para a gente. Às vezes a gente tira um momento ali para fazer uma meditação rápida, porque temos tanta coisa para fazer, aí o resto que precisar de fazer, a gente faz. A gente já sabe o que tem que fazer. Não é assim, muitas vezes? Eu faço ali a minha meditação, muitas vezes de manhã, ou pela tarde, ou pela noite, e tudo que eu preciso fazer durante o dia, eu vou resolvendo. A gente vai resolvendo, a gente pede uma ajuda a Deus ali de vez em quando, a gente vai resolvendo. E aí, no meio do meu trabalho, durante o dia, eu manifesto muitas vezes aquilo que está dentro do coração, né? O ódio, a raiva, o orgulho, o ciúme, a inveja e tudo isso. Por quê? Porque eu não estou tendo tempo para ouvir. Para ouvir. Então, vamos continuar aqui. Olha só. Uma cuidadosa leitura de Êxodo 19 mostrará que não há indicação de que outro concerto devesse então ser feito. De fato, a evidência aponta ao contrário disso. O Senhor referiu-se ao seu concerto, o concerto muito antes feito com Abraão, e os exortou a observá-lo, dizendo qual seria o resultado de observá-lo. O concerto com Abraão foi, como vimos, um concerto de fé, e eles poderiam cumpri-lo simplesmente mantendo a fé. Deus não lhes pediu para entrarem em outro concerto com ele, mas somente para aceitarem seu concerto de paz, que muito antes havia estabelecido com os pais. Não foi o que nós vimos ontem à noite? Deus não pediu para eles assim, gente, vamos agora entrar em um novo concerto. Ele falou isso? Não. Ele falou, se vocês permanecerem naquela minha aliança, que era a aliança de quem? De Deus com Abraão. Aí ele diz, ó, na página 190, o que nós vimos ontem à noite, a resposta apropriada do povo deveria ser o quê, então? Era essa a vontade de Deus quando Deus disse os 10 mandamentos em Êxodo 20. Amém, que assim seja, Senhor, tudo conforme a tua vontade. Pelo contrário, eles disseram, tudo quanto o Senhor falou, nós faremos. E repetiram sua promessa com ênfase adicional, mesmo após terem ouvido a lei proclamada. Era a mesma autoconfiança que levou os seus descendentes a dizerem para Cristo, o que havemos de fazer para executarmos as obras de Deus? Vamos ler isso aqui em João capítulo 6. E vocês vão ver que a mesma autoconfiança que foi vista em Êxodo 19, na época de Jesus, centenas e centenas de anos depois, ainda havia o mesmo Espírito. Ainda havia o mesmo Espírito. Vamos ver isso aqui. A partir do verso 26. Porque o povo tinha procurado Jesus, eles não tinham encontrado Jesus, e aí eles vão atrás de Jesus, né? Eles vão para Cafarnaum buscar Jesus. Quando chega do outro lado do mar, eles perguntam assim, Rabi, quando foi que o senhor chegou aqui? Jesus aí dá uma resposta para eles, verso 26, diz assim, ó, Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Jesus dá uma repreensão deles aqui. Jesus disse, olha, vocês estão me buscando, não é porque vocês estão vendo as coisas que eu faço. Não é porque vocês têm desejo de ter relacionamento comigo. É porque vocês comeram do pão e se saciaram, vocês querem comer de novo. Vocês estão aqui pensando só nas coisas terrestres. Aí Jesus diz,
vocês tiveram todo esse esforço para trabalhar, mas trabalhem não pela comida que perece, mas para que permanece para a vida eterna. Ué, quando Jesus falou isso, os judeus entenderam o que ele estava querendo dizer. E o que ele estava querendo dizer? Que comida é essa que ele deve trabalhar para ter a vida eterna? Veja João capítulo 4. Você vai ver que os judeus entenderam quando ele falou isso. João capítulo 4, versos 30 até o 32. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele, aqui os discípulos e Jesus. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Aí o verso 33. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Verso 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa é a comida. Então, quando Jesus chega aqui em João capítulo 6 e diz a eles: trabalhem não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Qual é a comida que permanece para a vida eterna? Fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Era isso que Jesus estava dizendo. Ok? Então, eles entenderam. Então, se nós temos que trabalhar pela comida que permanece, então eu preciso fazer as obras de Deus. Olha a pergunta que eles fazem logo depois que Jesus diz isso. Olha só, João capítulo 6. Vamos ler novamente o verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este Deus o Pai o selou. Então ele disse, olha, trabalhe não por essa comida terrena, mas pela comida que permanece. Eles entenderam quando Jesus falou isso, que a comida que permanece é fazer a vontade de Deus e realizar a obra de Deus. Tanto eles entenderam que, olha a pergunta que eles fazem no verso 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Perceberam que eles entenderam a fala de Jesus? Só que quando Jesus falou, olha, você precisa fazer a obra de Deus, olha a pergunta que eles fazem. Que faremos nós? Exatamente. A mesma coisa que os judeus falaram lá no Sinai. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Então a pergunta que eles fizeram para Jesus foi, ok, Jesus, a obra de Deus precisa ser feita. Então o que faremos nós para executarmos as obras de Deus? Mesmo Espírito. Diga que a gente faz. Jesus aí então responde no verso 29. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, 2 pontos, que creiais naquele que ele enviou. Olha a resposta de Jesus. Você quer fazer a obra de Deus? Creia. Creia. Ouça. Isso para eles era um absurdo. Como assim? Que negócio é esse? Crer. Por que, queridos, Jesus deu uma resposta tão simples como essa? Porque quando você vê que depois ele continua falando aqui, né? E no capítulo 8 fala novamente de Abraão. Porque foi justamente a simplicidade da vida de Abraão foi, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Através da fé de Abraão, da crença de Abraão, a gente depois vai falar sobre crença aqui. Através do crer de Abraão, a vida de Abraão foi transformada e Abraão se tornou o amigo de Deus. Era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando para um povo que não estava nem aí para Deus, não estava nem aí para ter comunhão com Deus, não estava nem aí para o que Deus falava, mas queria só fazer uma religião de obras. Me diga o que é que eu faço, que eu estou bem. É para ir para o campo? Eu vou para o campo. Eu não vou ter relacionamento nenhum com Deus, mas vou para o campo. É para fazer reforma de saúde? Eu vou fazer reforma de saúde. É para parar de comer isso? Eu vou parar de comer. Mas não tem problema nenhum. Eu paro. É muito fácil largar certos alimentos. Mas o que é que Deus pede primeiro? Ouça. Ouça. Porque se você for fazer pelas suas próprias obras, sabe o que é que vai acontecer? Em qualquer reforma que você fizer na sua vida, você vai ser unilateral. Você vai ser uma pessoa que vai selecionar aquilo que você quer viver, que você acha que dá para viver. Então você vai ler o livro lá, vai dizer, tem que parar de comer isso, vou parar. Mas isso aqui não, isso aqui já é demais. Não dá para ser assim. Esse é o coração do ser humano, querido. Me diga aí, o que é que eu preciso fazer as obras de Deus? Eu preciso reformar minha alimentação? Então eu vou reformar. Mas eu vou reformar naquilo que dá, né? Esse é o coração de qualquer ser humano, querido. Por isso que Jesus não diz, ele não diz assim, olha, faz o seguinte,
Já que vocês pediram para fazer a obra de Deus e eu sou filho de Deus, eu sei o que precisa ser feito. Então, deixa eu listar para vocês aqui o que precisa ser feito. Vou dar a lista para vocês. E aí vocês copiam, os escribas copiam, levam para casa e vocês vão fazendo aí o que dá até eu voltar. Foi isso que ele falou? Não. O que ele pediu? Ouça. Por que hoje no meio adventista, pessoas que acreditam, por exemplo, a maioria das pessoas muitas vezes não acredita que nós devemos reformar a alimentação ou reformar outras coisas. Mas por que no meio daqueles que acreditam, você vê tanta confusão? Um diz, não, não pode isso, outro diz, não, não pode aquilo. Não, não é dessa forma, não é da outra. E por que às vezes até discussões e brigas? Por quê, queridos? Porque eu falo assim, não, mas doutor fulano falou. Não, mas fulano que é muito estudioso falou. Não, mas fulano falou. Nós estamos ouvindo quem? Qual foi a última vez que a gente parou, sentou e disse, eu vou ler conselho sobre regime alimentar. Eu preciso ouvir o que o Senhor tem a me dizer sobre isso. Ah, mas pode usar sobremesa. Ah, mas não pode usar sobremesa. Peraí, o que o Senhor tem dito? Porque, queridos, se você for ouvir um, ouvir outro, ouvir outro, ouvir outro, você vai ser classificado como meninos levados em roda por todo o vento de doutrina. Alguém aparece, ventila uma coisa, você vai. Mas aí aquela outra pessoa não acredita daquela forma que o outro ventilou. Aí ventila outra coisa, você agora vai. Aí depois você fica, gente, mas que confusão, eu não sei mais o que acreditar. Claro que você não vai saber no que acreditar. Você está crendo em homens. Você precisa sentar e ler. Sentar e ler. Ter o seu momento com Deus. Não, mas alguém falou isso, mas outro falou aquilo falou aquilo outro, os 3 estão diferentes, os 4 estão diferentes, os 5 estão diferentes. O que diz a Escritura? O que diz o Espírito de profecia? Uma das coisas que eu tenho entendido desde que eu cheguei a essa igreja, principalmente depois de conhecer essas reformas, essas coisas tudo, é que eu não deveria colocar a minha confiança somente no dito das pessoas. Ah, pode fazer jejum no sábado. Não, mas Ellen White disse que não pode fazer jejum no sábado. Ah, não, Ellen White disse que pode sim, é o melhor dia para jejuar no sábado. Pode ou não pode, meu irmão? E agora? Você já pegou o livro para ler? Não, meu irmão, mas pode comer depois que a gente faz a refeição. Você não pode comer fruta. Não, pode comer fruta sim, isso aí é legalismo. Não, mas não pode porque... Você já foi procurar no livro para ler? Isaías 34:16 diz o quê? Buscai no livro do Senhor e lede, e nenhuma dessas criaturas falhará. Se você não quer falhar, busque no livro do Senhor e lê. Porque o que você mais vai ver é dissensão, é um crê em uma coisa, outro diz outra, outro diz outra, outro diz outra. E onde é que você vai encontrar verdadeiramente no que está escrito? Veja que os judeus chegam para Jesus e dizem, diga aí, Senhor, o que é que a gente precisa fazer, que a gente vai começar a fazer. Se Jesus dissesse, imagine que tem 200 judeus aqui, um exemplo. E eles dizem, o que é que a gente tem que fazer? E Jesus dá 3 coisas para eles fazerem. Você acha que os 200, em 2 meses depois, quando você chegasse para conversar com os 200, você acha que cada um teria a sua teoria própria que estava fazendo ali? E você acha que já não ia ter dissensão e facções dentre eles, dizendo, não, ele mandou fazer isso, mas tem que acrescentar isso. Não, ele mandou fazer isso, mas tem que tirar isso aqui. Você acha que não teria isso? É a inclinação do coração natural, queridos. Os seres humanos são assim. Então Jesus disse, você quer realmente realizar as obras de Deus? Você quer ser transformado? Creia. Mas como é que você vai crer se você não tem acesso à palavra? Como você vai crer se você não tem comunhão com a palavra? Como você vai crer se você não busca o livro para ler? Como você vai crer se você lança sempre dificuldades? Ah, eu não posso ler porque eu não tenho tempo. Ah, eu não posso ler porque eu não tenho isso. Ah, eu não posso ler porque eu não... Tem áudios. Tem tanta coisa. E as outras coisas que são muito mais difíceis, mas você se empenha e você consegue. Para Deus, muitas vezes, a gente coloca uma desculpa e a gente pensa que Deus vai dizer, ah, meu filho, realmente, eu te entendo. Não. A Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, enviará o espírito do erro para aqueles que não amaram a verdade. Não para aqueles que não conheceram, mas para aqueles que não amaram. Uma coisa é você conhecer, outra coisa é você amar. Porque você pode conhecer uma verdade hoje e daqui a pouco você pode descrer. Então Deus não está falando de você conhecer a verdade. Todos nós estamos aqui ouvindo falar do conserto. Mas pode ser que você chegue em casa
E quando terminar essa campal aqui, você vai chegar em casa, vai voltar para a sua realidade, para os seus afazeres, e aqui vai ter sido só mais um encontro e um retiro espiritual, e pronto. Essa pode ser a realidade de algumas pessoas. Mas pode ser a realidade também que você vai voltar e você vai agarrar tudo que você ouviu aqui, você vai amar isso, você vai estudar e você vai proclamar. Que essa seja a realidade de todos nós, em nome de Jesus. Mas quantos e quantos congressos já foram realizados, meus amados? Quantas e quantas campanhas já foram realizadas? E nós estamos nessa terra até hoje. Estamos no tempo do alto clamor. O alto clamor começou desde 1888. E nós ainda estamos aqui. Se você for ver o livro Anunciando o Alto Clamor, ali é muito claro, Jesus voltaria 2 anos depois. Mas Ellen White diz por que Jesus não voltou ainda. Ela diz 4 coisas. Você lembra quais são as 4 coisas? A incredulidade, contenda entre irmãos, mundanismo e o quê? Falta de consagração. Falta de consagração leva à mundanidade. Quando você não se consagra ao Senhor, e o que é se consagrar, querido? O que é a consagração que Deus pede? A consagração individual. Ouça, ouça Israel. Tempo para ouvir o Senhor. Tempo para a palavra de Deus, para o espírito de profecia. Você já parou para pensar quantos livros do espírito de profecia nós temos disponíveis no Brasil? E quantos livros, de fato, nós já sentamos? No ano 2024 está chegando ao fim. Nós estamos em dezembro. Quantos livros do espírito de profecia você leu esse ano? Quantos anos você está na igreja adventista, sabendo que esses livros foram escritos para a igreja e você nunca leu? São 9 testemunhos para a igreja. Se os testemunhos são para a igreja e você faz parte da igreja, por que você não tem atentado para os testemunhos para a igreja? Então, quando Jesus responde isso para eles, é isso que ele está dizendo. Ouça! Para eles era muito mais simples ouvir os sacerdotes. Olha que a maioria dos problemas de Jesus nos evangelhos sempre foi o quê? Os homens chegavam para Jesus e perguntavam: por que seus discípulos não lavam a mão antes de comer? Onde que estava escrito isso na Bíblia, queridos? Em lugar nenhum. Onde que estava escrito isso? Em lugar nenhum. Mas eles perguntaram porque na crença deles, que era passada de boca em boca, no disse-me-disse, porque fulano pregou, aquele ali era um rabino de alta classe, ele disse que tem que fazer. Então por que seus discípulos não fazem? Aí Jesus tinha que se defrontar com isso o tempo todo. Ah, mas eu não preciso dar oferta porque é corban e tal. E Jesus fala assim, vocês anulam o mandamento pela tradição de vocês. Vocês não dão tempo de ouvir o mandamento, porque vocês estão tão cheios de tradições, e tanto disse-me-disse, e tanto eu acho, e fulano falou, que você não tem tempo para sentar, pegar o livro e ler. Não é essa a realidade que nós temos hoje? Diga, meu irmão. O Espírito de Profecia foi dado para nós entendermos a Bíblia. Tem gente que hoje já não crê mais no Espírito de Profecia. Fala que não, só a Bíblia. Quantas vezes a gente ouve adventista dizendo isso, pelo amor do Senhor Jesus Cristo? Só a Bíblia. Só a Escritura. Só a Escritura, meus amados. Será que a gente está sendo só a Escritura de verdade quando a gente rejeita o Espírito de Profecia? Sendo que a própria Bíblia diz que nos últimos dias o povo de Deus teria o quê? Os mandamentos e o testemunho de Jesus. A Escritura diz isso. Então, se você quer ser um adventista praticante do solo Escritura, você precisa do Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia foi dado para lhe fazer compreender, de fato, o pensamento do Senhor nas Escrituras. Por quê? Nós viemos de mais de 1000 anos de trevas, em que a tradição do catolicismo encheu o mundo. As pessoas perderam o entendimento do que realmente a palavra quer dizer. Deus aí levanta o Espírito de Profecia, traz o Espírito de Profecia para restaurar o povo dele para o entendimento da palavra. E mesmo com Ellen White ali, com 45 anos de ministério, Deus envia Jones e Wagner para trazer de forma ainda mais clara. E a gente rejeita tanto os mensageiros como o Espírito de Profecia e diz, não, só Bíblia. Eu vou entender por mim mesmo. Diga, o que o Senhor falar aqui eu vou fazer. Autossuficiência, autoconfiança. Eu posso, eu faço, eu não preciso de ninguém para me auxiliar. Eu sou suficiente por mim mesmo. O mesmo Espírito, queridos. O mesmo Espírito. Orgulho, autoconfiança. Então, um princípio fundamental
A Bíblia por si só, ela é suficiente. A Bíblia é suficiente. Onde está o problema? Nós não conseguimos compreender as Escrituras. Viemos de milhares de anos, viemos de séculos de trevas. O que é que Deus fez? Eu vou ajudar eles a compreenderem novamente. Então, se nós queremos compreender a Bíblia, queremos ter comunhão com Jesus e aprender a crer da forma correta, nós precisamos estudar esses livros, queridos. Precisamos ter nosso momento de comunhão aprofundado com Deus diariamente. Então, olha só o que eles fizeram. Olha, era a mesma autoconfiança que levou seus descendentes a dizerem para Cristo: que havemos de fazer para executarmos as obras de Deus? Aí ele diz: imaginem homens mortais pretendendo ser capazes de realizar as obras de Deus. Cristo respondeu: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que enviou. Assim também se deu no deserto do Sinai, quando a lei foi dada e o concerto foi feito. Agora nós vamos passar para o espírito de profecia para a gente ver o que a gente acabou de ver no concerto eterno, o Egoner falando. Vocês vão ver a mesma coisa em Patriarcas e Profetas. Olha o que Ellen White fala. Mas se o concerto abraâmico, olha que fantástico, gente. Se o concerto abraâmico continha a promessa da redenção, por que se formou outro concerto no Sinai? O Egoner faz essa mesma pergunta no concerto eterno. Ellen White faz a mesma pergunta agora em Patriarcas e Profetas. Por que se formou outro concerto no Sinai? Olha o que Ellen White diz, o que nós falamos ontem. Em seu cativeiro, o povo, em grande parte, perdera o conhecimento de Deus e os princípios do concerto abraâmico. Libertando-os do Egito, Deus procurou revelar-lhes seu poder e misericórdia, a fim de que fossem levados a amá-lo e confiar nele. Vamos entender que ela está se referindo a um verso bíblico aqui, ó. Gálatas 3, vamos relembrar que a gente leu ontem, mas para refrescar nossa memória, é o verso 19. Ela faz a mesma pergunta que o apóstolo Paulo faz em Gálatas 3,19. Vamos ler juntos aqui. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Vamos parar aqui. Então, olha a pergunta, para que é a lei? Ou seja, para que dá a lei no Sinai? Para que esse conceito no Sinai? Foi ordenado por causa das transgressões. Essas transgressões que ele está se referindo aí é o afastamento do povo do princípio, do concerto abraâmico, o afastamento do povo de Deus, que os levou a viver somente em transgressão e em trevas. É o que Ellen White está dizendo. Ó. Em seu cativeiro, o povo, em grande parte, perdera o conhecimento de Deus e os princípios do concerto abraâmico. Vai entender? Então, eles se afastaram. É o que Paulo está falando aqui em Gálatas 3,19. Eles se afastaram do concerto. Aí ela diz, Deus então trouxe-os ao Mar Vermelho, onde, perseguidos pelos egípcios, parecia impossível escaparem, a fim de que se compenetrassem de seu completo desamparo e da necessidade de auxílio divino. E então lhes operou o livramento. Assim, eles se encheram de amor e gratidão para com Deus e de confiança em seu poder para os ajudar. Ele os ligara a si na qualidade de seu libertador do cativeiro temporal. Havia, porém, uma verdade ainda maior a ser-lhes gravada na mente. Vivendo em meio de idolatria e corrupção, não tinham uma concepção verdadeira da santidade de Deus, da excessiva pecaminosidade de seu próprio coração, de sua completa incapacidade para por si mesmos prestar obediência à lei de Deus e de sua necessidade de um Salvador. Tudo isso deveria ser-lhes ensinado. Então veja, eles não sabiam de nada disso. Lembra que nós lemos ontem que Deus permitiu aquele concerto para que fosse uma testemunha contra eles próprios? Por quê? Porque eles não sabiam o que era a pecaminosidade excessiva de seus próprios corações, eles não tinham concepção da verdadeira santidade de Deus, não tinham, e eram completamente incapazes. Então Deus disse, olha, eles precisam aprender tudo isso. Não basta você dizer, que miserável eu sou. Não. Você precisa verdadeiramente aprender o que é isso. Eu gosto muito de pensar em uma ilustração. Se você é uma pessoa que está com fome, faz sentido você estar diante de um banquete e você está com fome ali, e o banquete é liberado para você, você passa 3, 4, 5, 6 dias sem comer, e você fica olhando para as pessoas dizendo, como eu estou com fome, você chora porque está com fome, e o banquete, a pessoa chega para você e fala assim, está liberado, pode comer. Mas eu estou com muita fome, e você não come. Faz sentido isso? Faz sentido você olhar para Deus e dizer assim, Senhor, que eu tenho misericórdia de mim, Senhor, eu sou miserável, pobre, cego, nu. Você se diz miserável, você se diz pobre, você se diz cego, mas você não tem desejo nenhum de buscar. Faz sentido isso? Quando os anjos olham para o seu dia a dia,
Você faz tantas coisas, você busca tantas coisas, você resolve tantas coisas, e para Deus é aquela oferta de Caim. Não, Senhor, aqui eu acho que é o melhor para o Senhor aqui no meu dia que eu posso trazer é isso aqui. E Deus fala, é pouco. É pouco. E aí muitas vezes a gente fica, mas isso é aquilo, outro e tudo. Por quê? Porque a gente reflete o mesmo espírito de Caim em relação a Deus. Se ira com Deus porque Deus está exigindo mais. E a gente fica chateado. Como é que pode? O Senhor não está vendo aqui? Eu trouxe o meu melhor. Então, por isso que ela diz, eles precisavam ainda aprender tudo isso. Não basta você ler e dizer, você é miserável, pobre, cego, Senhor, nossa, como eu sou miserável. Não, você precisa realmente interiorizar isso e viver isso. Então Deus precisa te ensinar. E muitas vezes, como é que Deus ensina isso pra gente? Através de muito sofrimento. Sofrimento é uma das coisas que mais ensina. Olha só, Deus os levou ao Sinai, manifestou sua glória, deu-lhes sua lei, com promessa de grandes bênçãos sob condição de obediência. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Agora, olha o que ela diz na página 267 de Patriarcas e Profetas. Tudo que a gente tem falado, olha só. O povo não compreendia a pecaminosidade de seus corações e que sem Cristo lhes era impossível guardar a lei de Deus, e prontamente entraram em concerto com Deus, entendendo que eram capazes de estabelecer sua própria justiça, declararam: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Mesma luz, você percebe a mesma luz do conceito eterno? Interessante que na época que o Egner estava apresentando essas mensagens, os pastores, alguns deles, se levantaram contra isso aqui, Porque, eu vou mostrar para vocês depois, era para ter mostrado na primeira palestra, mas acho que não foi o texto. Um dos pastores escreveu um livro, muitos anos depois, que Ellen White já tinha confirmado a luz, dizendo que dizer isso aqui era errado. Dizendo que dizer que o povo, quando o povo respondeu, tudo que o Senhor falou faremos, e você dizer que isso estava errado, era um erro. O pastor estava dizendo que o povo estava certo quando o povo falou assim, tudo que o Senhor tem falado faremos. E você sabia que hoje, nos dias de hoje, existem pessoas que dizem que o povo estava certo? Existem pessoas hoje que dizem, não, quando o povo respondeu isso aí, ele estava certo. O que diz o Espírito de Profecia, queridos? Que eles fizeram isso porque eles entenderam que eles eram o quê? Capazes de estabelecer sua própria justiça. Porque eles não compreendiam a pecaminosidade de seus corações e que sem Cristo lhes era impossível guardar a lei de Deus. Eles não entenderam isso. Então eles foram e disseram, não, Senhor, tudo que o Senhor falou faremos, a gente não precisa de Cristo. Haviam testemunhado a proclamação da lei com terrível majestade e tremeram aterrorizados diante do monte. No entanto, apenas algumas semanas se passaram antes que violassem seu concerto com Deus e se curvassem para adorar uma imagem esculpida. Não poderiam esperar o favor de Deus mediante um concerto que tinham violado. E agora, vendo sua índole pecaminosa e necessidade de perdão, foram levados a sentir que necessitavam do Salvador revelado no concerto abraâmico. Olha só, queridos. O Sinai foi para colocar eles dentro do concerto o quê? Abraâmico. Vocês perceberam que Deus não queria fazer um outro concerto com eles ali? Deus fez tudo aquilo, os trovões, os relâmpagos, tudo que ele fez ali, foi para mostrar para eles a necessidade de voltar para o concerto abraâmico. E aí ele diz, agora pela fé e amor uniram-se a Deus como seu libertador do cativeiro do pecado. Estavam então preparados para apreciar as bênçãos do novo concerto. A gente ainda vai falar sobre isso. Mas como assim? No Sinai? Deus estava querendo fazer ali as bênçãos do novo concerto? Olha como já vai ampliando o entendimento. Então Moisés foi chamado para ser um instrumento do antigo ou do novo concerto? Do novo. Moisés era ministro da nova aliança. Porém, pela incredulidade do povo, pela incredulidade dos israelitas, eles não puderam entrar no novo concerto em sua totalidade. Mas veja, nós vamos ver ainda em outra palestra aquilo que eu perguntei ontem. Falei assim, se Deus disse para o povo não subir no monte, por que Moisés subiu?
Porque veja que quando eles responderam dizendo, tudo que o Senhor falou faremos, eles automaticamente se afastaram de Deus, colocaram um limite entre eles e Deus. Mas Moisés não acreditava igual a eles. Moisés acreditou que o que o Senhor falou, ele faria. Então Deus disse o quê? Você pode subir, Moisés. Porque o limite quem coloca não é Deus. O limite quem coloca é a nossa própria incredulidade. Em Hebreus capítulo 3, o que é que Paulo fala aqui? Quem é que, quando ali diz que eles não entraram por quê? Por causa de quê? Da incredulidade. Olha só, queridos. Sinceridade não anula incredulidade. Isso é uma lei espiritual. O fato de uma pessoa ser sincera não expia a incredulidade dela. Nós vamos ver que quando o povo respondeu, exatamente o que a senhora falou. Quando o povo respondeu, eles foram sinceros. Eles realmente queriam fazer a vontade de Deus. A gente vai ler isso aqui, eu vou ler esse trecho para vocês. Só que o fato de ter sinceridade e querer fazer. Imagine que eu, por exemplo, pego uma água aqui e tinha um escorpião aqui dentro. Ou um rato. Aí eu tiro o rato urinou aqui dentro. Aí eu tiro o rato, mas eu dou essa água para beber porque eu tenho certeza, com toda sinceridade, que essa água não vai te fazer mal. Minha sinceridade vai mudar alguma coisa? Sinceridade e incredulidade são duas coisas diferentes. O povo era sincero, mas era incrédulo. Deus aceitou a sinceridade deles, mas não espiou a incredulidade. Então, Deus poderia ter passado a mão na cabeça. Nossa, como vocês querem Vou dar um exemplo. Uzá. Quando Uzá foi botar a mão na arca, ele não estava sincero ali para querer não deixar a arca cair no chão? Mas em Números capítulo 4, Deus disse, não toque na arca. Mas a minha sinceridade, Senhor, vai me levar a tocar na arca para a arca não cair. Eu quero fazer eu quero dar o melhor para Deus. A arca vai cair, eu vou dar o meu melhor. Aí ele bota a mão na arca, o que é que acontece? A sinceridade não espiou a incredulidade. Percebe? Então a gente vai ver que o povo aqui estava sendo sincero. Mas vocês vão ver como que Deus lidou com isso. Vamos ver aqui agora, olha só. As condições, agora o Espírito de Profecia dizendo, as condições do velho concerto eram, obedece e vive. Cumprindo os estatutos e juízos, o homem viverá por eles. Mas maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei. Quando eles responderam ali, ele falou assim, ó, mas Senhor, tudo que o Senhor falou faremos. Quando eles disseram aquilo, eles disseram, Senhor, vejam que eles estavam em um contexto que eles estavam com medo, eles viram a grandeza de Deus no Sinai. Então, veja só, por mais que você seja um hipócrita, por mais que você seja um enganador, diante da face do Senhor ali, diante da terrível majestade, você acha que você conseguiria falar de forma enganosa ali no Sinai? Sabendo que poderia descer fogo de cima ali na mesma hora para te matar, você vai fazer isso no Sinai? Não, não vai. Então, quando eles falaram aquilo, eles estavam diante daquela cena majestosa e eles falaram, Senhor, tudo que o Senhor falou faremos. Eles quiseram realmente fazer a vontade de Deus. Aí diz, olha lá, o conceito eterno, olha o que é que ele disse. Mas Deus não desistiu deles, porque dizia, olha o que é que Deus disse, Isaías 63, verso 8. Certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele se fez o seu Salvador. Isso aqui, queridos, é algo que eu vou falar, mas eu não consigo explicar. Nenhum ser humano consegue explicar o que nós vamos falar agora. Quando Deus ouviu a resposta, Deus sabia, Deus olhou para aquele povo e ele sabia que tudo que ele estava fazendo ali era para mostrar que era impossível. Mas quando o povo disse, Senhor, nós vamos fazer, Deus respondeu assim, ó, certamente eles são meu povo. Filhos que não mentirão. Não, ele não vai mentir para mim. Que isso, gente? Deus olhou e disse, não, vocês não estão mentindo. Eu sei que vocês estão falando na sinceridade. Vocês não são mentirosos, vocês não estão mentindo para mim. Eu sou o Salvador de vocês. Então Deus deu crédito. Diz assim, ó, realmente você está sendo sincero no que você está falando, eu vou te dar o crédito. Como a gente explicar isso, queridos? Por amor. Então veja que, naquele momento, em sinceridade, eles disseram. Mas dias depois, eles já mostraram que o ser humano, gente, não tem como. Até mesmo coisas que você fala para as pessoas ali. Em sinceridade de coração. Se você não mantém aquele espírito ali,
se acontece várias outras coisas que faz você decair daquele posto, digamos, daquele ponto espiritual que você está, aquilo não vai ser mantido. Percebe? Então, quando eles falaram isso para Deus, eles estavam sendo sinceros. Então, o que o povo estava dizendo, olha só a loucura. Mas era sinceridade, mas era uma loucura. Por quê? Porque o povo disse assim, ó, tudo que o Senhor falou, faremos. Tudo envolve o quê? Tudo é tudo. Eles estão dizendo o seguinte, olha, vamos parar para pensar no tudo. Vamos pegar só algumas coisas desse tudo. O que eles estavam dizendo era assim, ó, Senhor, para viver a sua lei, eu preciso ser uma pessoa espiritual, porque a lei é espiritual. Então eu estou dizendo aqui para o Senhor que eu vou conseguir ser tão espiritual a ponto de que o Senhor, que é espírito, vai olhar para mim e dizer, uau, esse daí está no mesmo patamar que eu. Porque a lei é uma transcrição do caráter de Deus. Então a espiritualidade que a lei reflete é a espiritualidade de Deus. Então eu estou dizendo para Deus, Senhor, eu vou ser tão espiritual que eu vou chegar em um nível tal que eu vou me comparar com o Senhor vai olhar para mim e vai dizer assim, rapaz, você é muito parecido comigo. E também você precisa ter a mansidão de Deus, a mansidão de Cristo, porque Cristo disse, olha, aprendei de mim. Mas se eu tiro Cristo, eu digo assim, não, Cristo, não preciso aprender do Senhor. Eu vou chegar exatamente ao mesmo nível de mansidão que o Senhor tem, a ponto de que se o Senhor olhasse para mim, o Senhor ia dizer, aprenda comigo e com ele, porque a gente é manso de coração. Vamos abrir Romanos capítulo 10, que a gente vai entender justamente agora o que o apóstolo Paulo vai falar em relação a eles no passado. Versos 1 a 3, diz assim, ó, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Aqui é o resumo, é a síntese da história do povo de Israel. Eles queriam fazer leis, eles queriam viver e estabelecer coisas conforme a sua própria justiça. Conforme a sua própria justiça. Eu posso fazer isso, queridos, em qualquer dos âmbitos da minha vida. Pode ser na relação familiar, pode ser na relação entre amigos, pode ser na relação entre qualquer coisa, entre marido e esposa. Se você coloca um padrão de justiça que é seu, você vai ter problema sempre. Sabe por quê? Porque você vai lidar com seu esposo, sua esposa, segundo um padrão que você estabeleceu em sua mente do que é correto. E aí você vai querer que aquela pessoa ande exatamente ali dentro daquele caminho, porque você disse, o caminho correto é esse. Vários problemas começam a acontecer. Então, o que aconteceu com o povo de Israel foi o quê? Eles procuraram estabelecer sua própria justiça. Qual era a própria justiça deles? Nós faremos tudo. Nós entenderemos toda a vontade de Deus e nós viveremos segundo essa vontade. Vocês perceberam, a gente já viu, né? Com poucas palavras a gente já percebeu que loucura era isso. Então, olha só. Mas por que Deus ainda permitiu isso? Olha só, gente, o amor de Deus. Ele havia suportado Abraão ao este imaginar que podia levar avante os planos de Deus. E ele tinha sido muito paciente com Jacó, quando ele se revelou tão ignorante a ponto de supor que a prometida herança de Deus podia ser obtida por barganhas astuciosas e fraudulentas. Quando Abraão disse assim, ó, quando a esposa de Abraão chegou e disse, Abraão, vamos fazer dessa forma, porque está demorando muito, então vamos realizar a promessa de Deus. Quando ela fez isso e Abraão aceitou, Deus não poderia ter chegado para Abraão e dizer assim, Abraão, e bater na cabeça de Abraão e dizer assim, rapaz, você não está vendo que é impossível você fazer, sua mulher é estéril, você também já está em idade avançada, você não está vendo que só a minha palavra pode fazer? Ele não poderia fazer isso com Abraão? Ele não poderia matar Abraão ali e chamar outro? Mas ele não fez isso. Ele suportou Abraão, ele esteve ali paciente com Abraão, e o quê? E ele amou Abraão ali. Quando Jacó fez aquilo, Jacó sabia da promessa, a mãe de Jacó sabia da promessa, e eles fizeram tudo aquilo. Deus fez isso com eles? Não. Deus esperou pacientemente. No final, ele deu a promessa. Mas eles tiveram que passar por situações para aprender a justiça de Deus. Aí ele diz, assim agora ele suportava a ignorância e falta de fé de seus filhos, a fim de que pudesse depois conduzi-los à fé. Essa é a maneira que Deus operou no passado. Então veja, meus amados,
Quando nós olhamos isso, aí agora sim a gente vai terminar falando do novo concerto, que aí vai ser nossa próxima palestra, que a gente vai começar a perceber a diferença do novo concerto. Olha só. Quando a gente vê o velho concerto como foi e como Deus lidou com tudo isso, nós vimos que, de fato, Deus permitiu o antigo pacto para que o povo fosse ensinado a ter fé. E nós vamos ver na outra palestra que Deus não queria dar a lei ali em tábuas de pedra. Não era vontade de Deus construir um santuário terrestre. Não era vontade de Deus. Não era vontade de Deus fazer nada daquilo ali. Nada. Aquilo só foi feito por causa da incredulidade. Por isso que no Novo Testamento, quando a gente for estudar, vocês vão perceber, quando a Bíblia fala assim, de sombras, sombras, sombras. Por que eles tiveram que viver na sombra, queridos? Porque eles não conseguiram chegar à luz da realidade de Cristo. Mas Deus foi tão bondoso que é como se fosse assim, ó. Aqui está uma luz. Só que ela está brilhando tão forte, que aqueles que deveriam receber essa luz não conseguem suportar. Deus é tão misericordioso, o que é que ele faz? Ele não tira você da luz. Ele coloca alguma coisa na frente para você viver na sombra. Mas se existe sombra é porque existe uma luz. Então o povo no passado, aqui no livro de Êxodo e no decorrer dos anos, viveram nas sombras, mas nunca foi vontade de Deus fazer aquilo ali. Nunca. Eles tiveram que viver nas sombras para serem levados a Cristo. E a gente vai entender isso de forma bem mais clara nas próximas palestras. Mas o nosso intuito é que, ponto a ponto, a gente vai caminhando para entender. Entendeu o velho concerto? Entenderam quais eram as bases do velho concerto? Entendeu como funcionava? Aí agora a gente vai entender o novo. Então, até aqui, deu para entender de forma clara o que era o velho pacto, como se deu o velho pacto? Em outra palestra, nós vamos ver a questão do tempo. Como assim a questão do tempo? Porque, veja, se esse velho pacto foi isso, as promessas do povo, né? O povo dizendo, tudo que o Senhor falou faremos, e tudo isso, até quando iria esse velho pacto? Entendeu? Então, a gente vai ter uma palestra específica para falar sobre o tempo. Porque se o velho pacto foi estabelecido, ele tem validade até quando? Talvez você pense assim, até quando Jesus veio. Mas e se alguém falasse assim para você? O velho pacto vai até o momento que Jesus aparecer na nuvem do céu. Seria estranho? A gente vai ver sobre isso na próxima palestra. Então, nós vamos falar sobre o tempo do concerto, dos dois concertos. Agora vamos falar sobre o novo. Eu vou dar só uma introdução ao novo, e é sobre isso que nós vamos falar nas próximas palestras. Por que é importante, queridos? Eu vou frisar isso aqui. Eu sempre pergunto se deu para entender, porque depois que você tiver fixado cada um deles, o que é os pactos, nós vamos entrar nas histórias bíblicas, e aí vai ser a avalanche do Espírito Santo mudando um monte de conceitos que a gente tem na mente, porque a gente pensava de uma forma, né? Que os pactos era aquilo tudo certinho. O antigo vinha até de Moisés até Cristo, o novo vem de Cristo para frente. Quando a gente começa a perceber que a coisa inverte, quando a gente começa a perceber o tempo de cada pacto, você começa a enxergar o Antigo Testamento completamente diferente. Tudo muda. Tudo muda. E a gente vai ver isso nas histórias de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué e outros. E vai parecer que a gente está lendo essas histórias como se fossem escritas em 2024. Vocês vão perceber isso. Vocês vão perceber isso. Então, olha só. Agora vamos para o novo concerto. O novo concerto aqui ainda é Patriarcas e Profetas, página 267, capítulo 32. O novo concerto foi estabelecido com melhores promessas. Quais promessas? Promessas do perdão dos pecados e da graça de Deus para renovar o coração e levá-lo à harmonia com os princípios da lei de Deus. Este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Preste atenção em uma coisa. Ellen White está usando a palavra velho ou novo concerto ali? O novo concerto. E ela diz que esse novo concerto foi estabelecido com o quê? Melhores promessas. E quando ela vai citar uma das promessas do novo concerto, ela usa quem? Jeremias.
Mas Jeremias está no Antigo ou está no Novo? Se Jeremias faz parte do Antigo, como é que o Novo Concerto com melhores promessas ela cita Jeremias? Porque sempre foi o mesmo concerto abraâmico. Na próxima palestra, quando for a questão do tempo, vai ficar ainda mais claro isso. Jeremias, as promessas que Deus faz em Jeremias são promessas do pacto abraâmico. Essa promessa aqui não tem nada de novo, porque o que Deus falou para Abraão foi a mesma coisa. Ele só está repetindo a mesma coisa com outras palavras. Desdobramentos da mesma promessa. Percebe? Então, esse é o novo conceito que foi estabelecido com melhores promessas. Agora veja, a mesma lei que foi gravada em tábuas de pedra, lá no Sinai, o que é feita? É escrita pelo Espírito Santo nas tábuas do coração. Em vez de cuidarmos em estabelecer nossa própria justiça, aceitamos a justiça de Cristo. Isso é o novo conceito. O novo conceito é isso. Em vez de você confiar em sua própria justiça, você aceita a justiça de Cristo. Seu sangue expia os nossos pecados. Sua obediência é aceita em nosso favor. Então veja, a justiça de Cristo é a obediência de outra pessoa sendo imputada a mim. E depois que essa obediência é imputada a mim, e eu sou considerado obediente pelo que Cristo fez, o que Cristo fez se torna agora o que eu faço. Porque Cristo faz em mim agora. O Cristo que andou em Cafarnaum agora vai operar as mesmas obras em mim. Sua obediência é aceita em nosso favor. Então o coração renovado pelo Espírito Santo produzirá os frutos do Espírito. Mediante a graça de Cristo, viveremos em obediência à lei de Deus, escrita em nosso coração. Tendo o Espírito de Cristo, andaremos como ele andou. Isso é o novo concerto. O apóstolo Paulo apresenta claramente a relação entre a fé e a lei no novo concerto. Diz ele, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei, ou seja, vivemos a lei. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, ou seja, ela não podia justificar o homem, porque em sua natureza pecaminosa este não poderia guardar, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entenderam? A lei não podia justificar. O que é que Deus fez? Enviou Jesus com a nossa carne caída, com essa natureza que nós temos, e Jesus fez o quê? Viveu toda a vontade de Deus. E ele agora concede essa justiça, ou seja, essa obediência a nós. E Deus acredita no céu como nossa, e agora ele opera em nós para que a obediência que existe em Cristo exista em nós. Aí sim, tudo que o Senhor falou, faremos.